Como que a gente começa a trabalhar com esse toolbox, modelagem e simulação aqui dentro do SolidWorks? Então, primeiramente, precisamos abrir o SolidWorks, né? Então, essa aqui é a página inicial de trabalho do SolidWorks e agora precisamos acessar o toolbox, né? Então, aqui no canto direito tem a biblioteca de projetos. A gente clica na biblioteca de projetos e agora a gente consegue ter acesso à ferramenta de Toolbox, né? Então, podemos clicar no Toolbox e agora vamos ter diversas normas aqui dentro do Toolbox, né? A norma DIN, a norma ISO, né? Então, vamos usar agora a norma ISO. Clicamos na norma ISO. Aqui. E agora a gente tem diversos tipos de elementos, né? Arruela, chaveta, componente estrutural, O-rings, né? Parafusos, pinos, que são elementos já configurados do SolidWorks, né? Então, qualquer elemento que a gente clicar aqui, ele vai pedir uma configuração para a gente trabalhar com essa configuração. Por exemplo, um parafuso. Se a gente abrir um parafuso, vai ter que trabalhar com rosca, trabalhar com o tamanho do corpo, o tamanho da cabeça, o tipo de parafuso, né? Se é um parafuso Allen ou um parafuso sextavado. Só que o que vamos utilizar aqui é o componente estrutural. E agora é um componente de aço. Clicamos no componente de aço e o que vamos utilizar para esse exemplo? Podemos utilizar esse aqui, ó, seções T iguais, né? E agora eu vou arrastar para a área do SolidWorks. Ele vai aparecer uma mensagem que é abrir como para leitura, né? Somente para leitura. E eu vou dar um OK. Ele vai abrir essa peça na nossa área de trabalho do SolidWorks, né? Então aqui agora a gente está com a nossa peça na área de modelagem do SolidWorks. Alan, como que eu sei que eu estou na área de modelagem? É simples, você já conhecendo a interface de trabalho do SolidWorks, você consegue observar nessa aba superior que a gente não tem nenhuma opção de montagem, nenhuma opção de posicionamento. Então é recurso, esboço e alguns recursos aqui, alguns suplementos, né, de modelagem avançada, como superfície, chapa metálica, enfim. Então agora, o que vamos trabalhar? Primeiro eu vou trocar o fundo da área de trabalho para facilitar a visualização e ficar melhor. E para trocar o fundo é simples, eu venho aqui em aplicar a cena e branco simples, né? Pronto. Agora, o que vamos trabalhar? Qual o conceito que eu quero passar para vocês aqui, para vocês começarem a criar essa visão crítica em cima dos modelos que vocês irão trabalhar ou que vocês trabalham aí na prática, né? Quando a gente trabalha com elementos finitos, a gente não só quer avaliar as tensões, as deformações, mas sim a gente quer avaliar o tempo computacional, né? Então a gente não sai modelando e sai criando os elementos, sai criando a malha, vou refinar a malha aqui de qualquer jeito, sem preparar a geometria. Não. A gente tem um processo, uma análise preliminar do que considerar no nosso modelo, né? Quais são as condições de contorno para a gente conseguir otimizar esse processo de computacional, né? Então, quanto menor tempo computacional, melhor vai ser para a nossa análise. Então, como que a gente faz para começar a criar essa visão crítica em cima do modelo, por exemplo, dessa peça aqui, né? Então, para representar a nossa simulação, eu vou realizar uma furação. Vou pegar a ferramenta de captura. Eu vou realizar um furo aqui. Vou pegar a caneta vermelha. Vou fazer um furo aqui. E vou considerar uma área de aplicação de força, né? Então, será uma força localizada numa determinada região, que eu vou determinar, essa região azul aqui. Eu vou ter uma força na vertical, certo? E eu poderia também fazer uma força distribuída, ou seja, ao longo dessa face aqui eu poderia colocar uma força distribuída. Mas para o nosso caso aqui, como eu quero mostrar uma ferramenta, né, de esboço dentro da área de simulação,
eu vou trabalhar com essa região localizada, certo? E também, propositalmente, para a gente criar um momento, né? Aqui na nossa peça. Momento é igual a força vezes a distância. Então, eu tenho uma força aqui de 3... Eu tenho uma força aqui de 3.000 newtons. 3.000 newtons. E tenho uma determinada distância x. Né? Então, eu vou ter um momento, eu vou criar um momento nessa região aqui, que teoricamente é a região concentradora de tensão. Certo? Se eu colocar a minha carga distribuída, a minha análise de tensão e deformação muda, porque agora eu tenho uma área muito maior com a mesma força aplicada. Né? Então eu vou estar distribuindo essa força e bem provável que o campo de deformação e tensão sejam menores. Então, entendendo esse conceito, vamos desenhar aquele furo. Né? Então, botão direito para a gente iniciar um desenho aqui. Repara, eu peguei a peça do toolbox e agora eu abri na área de modelagem e a gente vai agora trabalhar nossa peça. Trabalhar em que sentido? Fazendo um furo, né? Tirando alguns fillets para a gente comparar e analisar o tempo computacional. Então agora vamos fazer o furo. Como que eu faço um furo nessa peça? Eu tenho duas formas. Eu posso ir em recurso, corte extrudado, clicar na face. Ele vai habilitar o esboço e eu posso desenhar, ou posso vir com o botão direito, esboço e desenhar o sketch, depois recurso e corte extrudado. Eu vou fazer primeiro esse caminho do recurso, corte extrudado e depois eu apago e faço outro caminho para vocês entenderem que tem outras formas de realizar um tipo de furação simples. Então o primeiro modo é recurso, corte extrudado. Eu posso clicar na minha face, repara que ele agora habilitou o nosso esboço. Ah, Alan, como que eu sei que eu estou no esboço? Olha no nosso canto superior direito, eu tenho a opção aqui que eu estou dentro do meu sketch e a opção de X, o xizinho, que é para excluir ou sair de qualquer alteração realizada aqui no nosso modelo. Então, dito isso, agora eu venho em círculo. Eu quero desenhar um círculo. Eu posso desenhar uma linha de centro aqui, inclusive. Né? Então vamos desenhar essa linha de centro aqui. Eu quero o centro do meu círculo. Vamos ver aqui. Aperta a tecla S. A tecla S ela é um atalho. Né? Ou poderia vir aqui em esboço, dimensão inteligente. Mas eu quero a tecla S. E agora eu posso dimensão inteligente. Cliquei nessa linha. Então eu quero a minha dimensão a 20 milímetros daquela face. Então agora eu venho em esboço, círculo e o centro dele vai estar a 20 milímetros. Então agora o diâmetro do círculo eu aperto S novamente e vou definir como... Ok? Vou definir como um 10 milímetros. Né? Então é um furo de 10 milímetros. Agora, olha que interessante. Eu poderia apagar essa linha aqui, ou não. Ou se eu quiser diminuir essa distância aqui agora, que eu já determinei, que eu já defini o meu sketch, eu posso clicar duas vezes aqui, por exemplo, e colocar, por exemplo, 10 milímetros, ok, e ele já retorna com o nosso círculo. Agora repara, olha que interessante, eu vou sair do esboço e ele automaticamente vai abrir a ferramenta de corte. Sair do esboço, ele já vai abrir a nossa ferramenta de corte, certo? E agora selecionar, eu vou escolher o contorno, eu quero o círculo. E pronto, agora aqui, uma vez que ele abriu a ferramenta de corte, eu tenho todos os parâmetros, direção, né, cego, passante em ambos, até o próximo. Consigo colocar também, como eu defini como cego, o cego você tem que determinar, tem que atribuir uma dimensão, uma distância. Poderia ser um corte de 5 milímetros, poderia ser um corte de 10, de 20, de 30, você que escolhe. Agora, o passante ele vai até a próxima superfície, certo? Agora eu posso dar um OK e ele fez a nossa furação, beleza?
Isso é uma forma de fazer, é a forma que eu gosto de fazer porque ela otimiza o nosso tempo de modelagem. Agora, qual seria a outra forma? A forma que eu posso dizer assim, convencional, né? Então agora eu posso... E deixar claro aqui que não tem problema você começar por um ou por outro, tá? O que eu recomendo é a forma mais otimizada para você não perder muito tempo no seu projeto. Então eu vou excluir agora esse comando que eu fiz, vou excluir o esboço. Agora volta lá atrás, finge que a gente não fez, não utilizou esse recurso e agora eu quero novamente fazer um furo aqui nessa superfície. Como que eu faço? Que é a segunda opção, botão direito, esboço. Agora novamente, eu vou desenhar uma linha, S, dimensão, e agora eu vou atribuir a cota de 10 milímetros. Aperta o ESC para sair da ferramenta de dimensão. Posso apertar a tecla S novamente. Vou escolher a ferramenta de círculo. E agora aperto um ESC para sair. S novamente. Dimensão. Eu vou atribuir a cota de M10, que é um furo de 10 milímetros. Agora repara. Qual é a diferença do que eu fiz agora para o que eu fiz anteriormente? Repara que anteriormente eu fui em recurso, né? Corte extrudado e aí eu não tinha habilitado o esboço, eu cliquei na face, ele habilitou o esboço e ao sair do meu esboço, ele automaticamente habilitou a ferramenta de corte extrudado. Ponto 1, isso aí. Agora, o que a gente está fazendo agora nesse ponto 2? Eu não cliquei em nada de recurso, eu primeiro iniciei com o esboço, né? Cliquei com o botão direito na minha face, editar esboço, desenhei o círculo. Agora, olha, eu vou sair desse esboço e ele não vai fazer nada, né? Não vai fazer nada porque eu utilizei o outro caminho que apenas desenhei um esboço na face. E agora, para a gente desenhar o corte extrudado, eu posso ir em recurso, corte extrudado, vou clicar nesse esboço aqui, que a gente acabou de desenhar, e vou dar um OK. Pronto. Então, deixando claro aqui, tem duas formas. Tem outra forma que é o assistente de furação, mas não vem ao caso.